nome é Maria Cláudia Buchianeri, eu sou advogada, eu fui ministra do Tribunal Superior Eleitoral, eu tive a honra de ser a 9ª ministra, mulher, a integrar a corte, e fui a 2ª mulher da classe dos juristas, da advocacia, a compor o TSE. Então eu nasci em Brasília, eu sou candanga, filha de mineiros, pai e mãe mineira, mãe pedagoga, pai engenheiro, e sempre gostei muito de política. Mas eu nasci em 1979, então uma época em que a política ainda não fervilhava, a gente não tinha eleições no Brasil. E me lembro que eleito o nosso primeiro presidente, presidente Collor, eu experimentei uma fase, um momento muito interessante da minha vida, algumas pessoas sabem. E os chefes de Estado, né, os presidentes da República, vindo de todos os países para prestigiar, né? E muitos presidentes da República acabaram se hospedando nas embaixadas. Isso foi uma realidade da época dessa eleição presidencial. E na minha rua, onde eu morava, onde eu ainda moro, no final da rua ficava a Embaixada de Cuba. E isso gerou me lembro, uma especulação enorme por conta da época, do contexto histórico, o Muro de Berlim, e o próprio contexto da disputa do segundo turno, né? Lula versus Collor e Fidel Castro com vínculos históricos com o PT do Brasil. A pergunta que se especulava é: Fidel Castro virá para a posse do Collor? E o fato é que ele veio e se hospedou na minha rua. Lá pelas tantas, nessa conversa com a minha mãe, ela vai ao escritório da nossa casa e puxa o livro do Frei Beto, que se chama Fidel e a Religião, que falava da questão religiosa em Cuba. Agora imagina o que eu ia compreender daquele contexto todo e daquele cenário todo, e ela tentando me explicar. E lá pelas tantas, a paciência dela evidentemente se esgotou, a minha curiosidade evidentemente que não se esgotou, e eu peguei o livro e falei: mãe, eu vou fazer o seguinte, eu vou até lá e eu vou conversar com ele. Falou: com quem que você vai conversar? Eu falei: eu vou lá conhecer o Fidel Castro, eu quero entender melhor essa situação do comunismo, do socialismo, da liberdade religiosa. Minha mãe deu uma baita gargalhada, foi trabalhar e me viu saindo ainda com o uniforme, com o livro do Frei Beto debaixo do braço. Eu fui até a casa no fundo da rua. Evidentemente que não cheguei a canto nenhum, porque tinha uma camada enorme de seguranças. E eles viram aquela criança e perguntaram: mas o que você quer fazer aqui? Eu falei: eu quero conversar com o presidente Fidel Castro. Eu vim aqui, eu estou com algumas dúvidas, a minha mãe tentou me explicar. Mas eu quero entender um pouco o contexto de Cuba, como é que você se fecha para o mundo, como é que é essa ideia de tudo igual para todo mundo, economia planificada. Minha mãe fora de casa, jantando com meu pai, toca a campainha. E são os seguranças dizendo o seguinte: o presidente quer falar com a Piquitita. Eu disse: sou eu a Piquitita. Peguei o livro, tirei meu pijama e fui. E ele, por incrível que pareça, atendeu e saciou a minha curiosidade sobre vários assuntos. Fez uma dedicatória linda para mim, me chamando de o meu avô cubano. Evidentemente que a propaganda comunista, aquilo tudo muito fotografado, muito transmitido, e a gente nem sabe como é que isso chegou em Cuba, né? O assédio da juventude brasileira e tal, mas um grupo enorme. E essa foi uma noite que eu nunca me esqueci, evidentemente completamente atípica. Mas o fato é que passou um tempo, o pessoal da embaixada procurou meus pais e falou: olha, o presidente Fidel Castro quer receber a Piquitita em Cuba. E aí veio o convite para ir conhecer Cuba, um convite super inusitado. Essa é uma história que pouca gente... Eu mesmo, olhando para trás, não acredito muito. Recebida como uma visitante de Estado, uma coisa engraçadíssima. E no último dia, e era sempre assim, ele nunca avisa, né, por questão de segurança, depois a gente ficou sabendo, ele só chega de madrugada nos lugares e segurança abrindo as portas. Lá vem o presidente Fidel Castro e passou a noite conversando sobre o processo de libertação, emancipação da América Latina, José Martí. Não sei se todo mundo sabe, o meu primeiro curso superior é de Relações Internacionais. Tal foi a marca que esse processo deixou em mim. Sou formada não apenas em Direito, mas em Relações Internacionais e também em Música. E paralelamente fiz Direito, mas achando que a minha paixão, minha vocação ia ser a carreira internacional. E comecei a trabalhar na área do Direito, né? Eu tive um primeiro estágio num grande escritório de advocacia de Brasília. E logo depois eu achei que estava na hora de ter uma experiência do outro lado do balcão.
E a mãe de um grande colega meu de escola era chefa de gabinete do ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, que foi uma grande virada na minha carreira, porque foi ali, naquele gabinete, que eu definitivamente percebi que o meu amor não era pela diplomacia, era pelo direito. E aí assim começou uma relação de aprendizado que me forjou, e isso me permitiu ter um conhecimento amplo de Supremo, de Tribunal Superior, de todas as matérias. Ele sempre muito generoso, ele não separava os assuntos, então você não tinha um assessor para penal, um assessor para constitucional, até porque eram poucos assessores. Então os assessores faziam tudo, todo assessor fazia tudo. Então era habeas corpus hoje, inquérito amanhã, ação direta de inconstitucionalidade, reclamação, era tudo. Então foi uma oportunidade enorme. Só que faltava uma coisa, faltava o direito eleitoral. E certa vez, o ministro Celso de Mello, que ele nunca gostou do eleitoral, então ele pulava a vez dele. Quando chegava a vez no rodízio de antiguidade do Supremo Tribunal Federal dele assumir uma cadeira no TSE, ele passava para o próximo. Só que numa época em que eu estava lá, ele era suplente, e por alguma circunstância ele foi convocado para atuar num processo super rumoroso da época, que era uma ação de cassação de um governador por compra de voto, caçar um governador por conta de 30, 20, 17 reais. E ele foi convocado para atuar na condição de substituto. E eu tive a alegria de ser assessora que deu apoio a ele na confecção desse voto. Então, em 2008, quando o ministro Aires Brito assumiu a presidência do TSE para presidir uma eleição municipal, eu fui para lá. E aí foi um caso de amor que não terminou nunca mais e que mudou a minha vida, porque eu nunca mais deixaria o direito eleitoral. Eu fui como assessora-chefe da presidência do TSE em 2008. Tive uma experiência incrível, porque foi uma época, foi uma composição de muitas cassações de governador. Então, caiu o governador do Maranhão, caiu o governador de Roraima, caiu o governador de Rondônia, salvo melhor juízo, caiu o governador de Tocantins, quase caiu o governador de Santa Catarina. Era uma época em que a Justiça Eleitoral estava consolidando o seu poder contra-majoritário de destituição de mandato em casos de abuso e de desvio das eleições. Mas aquilo gerou um burburinho enorme, porque não era da tradição da Justiça Eleitoral. E vejam, eram governadores de estado. E isso foi uma composição também muito dura. Me lembro de ministro Aires Brito, evidentemente presidente, ministro Joaquim Barbosa, vice-presidente, ministro Félix Fischer, corregedor. Então era uma composição duríssima, falava-se na época em Câmara de Gás. Mas para quem estava trabalhando do outro lado da coxa, muito rica, porque eram os melhores advogados do Brasil, de um lado e do outro, e o tribunal construindo esse poder contra-majoritário. Foi uma experiência muito rica, esse período na presidência do TSE. Me apaixonei perdidamente pelo direito eleitoral. Tive a oportunidade de, nessa condição, ir acompanhar, na condição de observadora, a primeira eleição de Barack Obama na presidência dos Estados Unidos, e tive a honra de fazê-lo isso acompanhando o ministro Joaquim Barbosa, nosso primeiro ministro negro, acompanhando a primeira eleição de um presidente negro nos Estados Unidos. O ministro Brito quis que o representante do TSE fosse o ministro Joaquim. Eu entendi que o ciclo se encerrava, que aquela experiência de eleição tinha sido suficiente. Eu estava na presidência, não estava no gabinete de um dos ministros, então evidentemente que quando a eleição acaba, a competência da presidência também se esvai um pouco. E eu achei que estava na hora, depois de quase 10 anos de assessoria de Supremo e TSE, entrar na advocacia. E aí, toda essa história de direito eleitoral me acompanhou. E eu, desde o início da minha advocacia, pegando grandes causas de direito eleitoral, advoguei para incontáveis governadores de estado. Me lembro de um deles de ter feito a sustentação oral na tribuna
com 40 semanas de gestação, meu marido na garagem, com a malinha, e eu fiz a sustentação oral numa quinta, e num sábado eu entrei em trabalho de parto. Mas a minha filha esperou eu poder defender aquilo que foram os meus 2 primeiros governadores que eu defendi na tribuna do TCE, ambos eles em fase muito avançada de gestação, e logo depois era o meu marido na garagem do TCE, não mais com a sacolinha, mas levando minha filha para amamentar, porque no ano seguinte já era eleição municipal e a gente saiu do TCE 2 horas da manhã. E eu me lembro claramente dos meus seios enchendo, precisando amamentar minha filha. E eu só olhava para o ministro Marco Aurélio, presidente, e ele dava prioridade dos meus processos para eu poder ir correndo para a garagem amamentar a minha filha. Então, a minha jornada toda de profissional, mãe, mulher, muito entrelaçada com a justiça eleitoral, com ciclos eleitorais, né? Uma coisa que talvez eu não tenha falado, mas seria importante, e que também é do legado do Ministro Celso, é que estando lá, no gabinete dele, ele, um apaixonado pelos direitos fundamentais, sempre foi. Ele disse, mas doutora Maria Cláudia, a senhora precisa fazer mestrado nas Arcadas, a senhora precisa ir para a USP, a senhora precisa se preparar. Eu falei, não, eu vou me preparar para o processo seletivo, vou me inscrever, vou fazer, mas vou precisar do orientador. Vou lhe apresentar um jovem promotor, e o Ministro Celso também promotor do Ministério Público do Estado de São Paulo, muito promissor, doutora Maria Cláudia, e muito jovem. A senhora vai adorar tê-lo como orientador. Se a senhora passar no processo seletivo, eu sugiro que a senhora escolha ele como seu orientador e vou apresentá-lo. E qual não foi a minha surpresa quando ele chegou no gabinete dele, certa vez, me chamou na sala dele, doutora Maria Cláudia, quero lhe apresentar o seu futuro orientador. Eu olhei, um rapaz de óculos, bem cabeludo, com cara de nerd estudioso, prazer, Alexandre de Moraes. Eis que meu orientador de mestrado, ele brinca que quem derrubou os cabelos fui eu, ele sempre brinca com isso. Mas lá atrás, ele ainda promotor, foi hoje ministro Alexandre de Moraes. É interessante como as coisas elas vão se entrelaçando, né, ao longo do caminhar. Participando de todos os congressos de direito eleitoral, fundadora da ABRADEP, Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, membro do Instituto dos Advogados do Brasil e da Comissão de Direito Eleitoral, muito enfronhada na temática eleitoral, paralelamente também muito enfronhada na temática religiosa, que era restrita a um pequeno grupo de pessoas. Então participava de eventos sobre liberdade religiosa. A primeira comissão dentro do sistema da UAB de liberdade religiosa foi na UAB São Paulo. Eu estava lá participando, porque eram sempre as mesmas 10 pessoas, ninguém mais discutia essa temática no Brasil. E de repente lá na frente as duas temáticas se abraçaram e eu virei a grande especialista em defesas de pessoas acusadas de fazer uso da fé e da autoridade religiosa para buscar voto. Escrevi vários artigos sobre a matéria, gravei um TED-alike sobre isso também, aquelas palestras, né, TED, do formato TED, que são cronometradas, sincronizadas também. E nessa jornada de direito eleitoral, acabei me consolidando como uma das principais advogadas, graças a Deus, muita sorte, com muito trabalho. Tive o privilégio, e para mim é um grande privilégio, de ter sido convidada em 2018 para integrar a defesa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. À época, o presidente Lula estava preso, ele já estava condenado em segunda instância, ele tinha uma decisão do Comitê de Direitos Humanos da ONU, que recomendava ao Brasil, enquanto Estado aderente, que permitisse que Luiz Inácio Lula da Silva disputasse aquelas eleições de 2018, ainda que preso. E me lembro que a equipe jurídica do presidente Lula era formada para esse propósito. A nossa missão era tentar o direito dele de ser candidato, com base no provimento do Comitê de Direitos Humanos da ONU,
que foi obtido pelo escritório do hoje ministro Cristiano Zanin. Evidentemente que as pessoas confundem muito no Brasil, né? O advogado com o cliente. Então, criou-se uma pecha, né? Maria Cláudia petista, Maria Cláudia lulista. E, no fundo, a Maria Cláudia advogada, né? Defendendo uma grande tese em favor de um candidato à presidência da República. Coisa espetacular. E passou esse período, 2018, foi final de 2018, 2019. E em 2020, abriram-se vagas no Tribunal Superior Eleitoral, a presidência do ministro Luiz Roberto Barroso. Então, que ele faria uma lista tríplice exclusivamente feminina. E começou a surgir uma conversa de que meu nome poderia estar nessa lista. Só que logo que a lista foi votada, e a gente precisa lembrar, polarização seguiu, né? Bolsonaro eleito contra Haddad, para quem eu advoguei, eu fiz o registro do presidente Lula. E eu confesso que eu também achei que não ia ser nomeada, que não tinha chance. E acabei sendo nomeada pelo presidente Bolsonaro como juíza, sabendo, e ele sabendo que eu seria a juíza substituta que faria a propaganda nas eleições presidenciais que ele disputaria. Ele não sabia a época que seria contra o Lula, eu já não me lembro se o Lula já estava elegível, acho que não, quando ele me nomeou, mas certamente contra alguém do PT. Então, fui nomeada nesse contexto, muito interessante. Eu me lembro que saiu uma matéria de jornal no Globo, que era a advogada que andava de uma ponta a outra, né? Sem polarização, advoga para o Lula, é nomeada pelo Bolsonaro, agrada as feministas, agrada os evangélicos. As peças da minha vida convergiram de uma forma muito interessante e me permitiram ter a experiência mais fabulosa da minha carreira, que foi ser a primeira mulher jurista, até porque só foram duas, né? Ministra, só eu e Luciana Lócio, ministra Luciana Lócio, a quem devemos também por ter aberto esse caminho, ela e ministro Lewandowski, que rompeu essa barreira. Eu fui a primeira a ser uma juíza de uma propaganda presidencial. Olha, eu tive o privilégio de conviver com a Justiça Eleitoral em 3 posições diferentes. Eu fui servidora da casa, fui funcionária do TSE, na presidência do ministro Aires Brito. Eu fui, e eu sou, uma advogada militante na casa, militante mesmo. Barriga de balcão, toda a sessão, muitos processos. Então, vejo o tribunal pelo lado de cá. E tive a honra de ser ministra, ser julgadora, de ocupar um lugar na bancada. Então, é uma visão trifronte. Nós precisamos nos orgulharmos da nossa justiça eleitoral. É claro que tudo pode ser aperfeiçoado, pode ser melhorado, não há nada que não possa melhorar. E a justiça eleitoral tem melhorado. Gente, o processo de cadastramento biométrico, olha o banco biométrico para evitar fraude na abertura da urna. Que coisa sensacional! Olha o que nós não podemos fazer com esse cadastro biométrico na perspectiva de elucidação de crimes. Então, é uma coisa que não tem paralelo no mundo. E não há, a gente precisa dizer, não há nenhum indício concreto de fraude de resultado. Não há. Não existe. Depois de tantos anos, de tantas eleições apertadas, folgadas, polarizadas, não polarizadas. Então a gente precisa, é claro que precisa saber criticar o que merece ser criticado, mas nós precisamos saber também reconhecer e valorizar aquilo que precisa ser valorizado. Eu não tenho a menor dúvida do valor, da integridade e da confiabilidade da nossa justiça eleitoral e do nosso sistema eleitoral. O Brasil tem muita coisa que precisa melhorar. E evidentemente que a justiça eleitoral também merece seus aprimoramentos. Mas o nosso sistema eleitoral, dele, nós precisamos nos orgulharmos.